Vamos iniciar a aula, então. Semana passada a gente começou a ver classe de palavras e a gente vai continuar hoje, e é a pretensão que a gente encerre hoje também. A gente está vendo assim meio a jato, assim, uma revisão mesmo, para a gente poder construir melhor o conteúdo para aplicar nas questões do Enem, que ao passar das aulas vocês vão vendo que as questões vão aumentando, principalmente as do Enem. Então, como eu disse semana passada, tem 10 classes gramaticais. Semana passada a gente viu do substantivo ao pronome. Essas classes, elas se flexionam. A última classe que vai se flexionar vai ser a dos verbos. As outras próximas, de advérbio e interjeição, elas não vão sofrer flexão, tá? Então, iniciando pelo verbo. Ela é uma palavra, são palavras que vão exprimir ação, estado, né? E é a classe que é mais rica em flexões. Eu acredito que vocês lembrem de como era no ensino médio. Acho que vocês também, no ensino fundamental, a professora talvez encheu o quadro de vocês das conjugações dos verbos. Mas como é que funciona para os verbos, né? Nós temos algumas classificações aqui que nos ajudam a entender como utilizar o verbo. Ele vai ter influência de pessoa e número, dos tempos verbais, dos modos do verbo, da voz, da locução verbal, das conjugações, da estrutura dos verbos e também das formas nominais. Então, vamos esmiuçar aos poucos. Pessoa e número. Nós temos primeira, segunda e terceira pessoa, do singular e do plural. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Acredito que se recordam disso, né? É uma forma de flexionar o verbo, dependendo de qual pessoa vai estar fazendo a ação do verbo ou recebendo a ação do verbo. Depois temos os tempos verbais. Eles se diferenciam em presente, pretérito e futuro. O presente é, por exemplo, agora eu leio, mas também tem o pretérito, que vai ter mais classificações. Pretérito imperfeito, como aqui a gente tem o exemplo, depois de entrar em casa, ele trancava a porta. O pretérito perfeito, ele trancou a porta, e o mais que perfeito, que é quando cheguei, ele trancara a porta. Ele trancara a porta. Acho que a gente vê isso mais em literatura, né, do que a gente utiliza. Também tem o futuro do presente e o do passado. Do futuro do presente é eu passarei no vestibular. O do passado é algo que tem potencialidade de acontecer, mas não acontece. Eu dançaria com você. Depois tem os modos do verbo. Qualquer dúvida, gente, vocês botem aqui no chat, tá? A monitora Luciane está acompanhando vocês e a gente vai esclarecendo as dúvidas. Depois tem os modos do verbo. Indicativo, imperativo e subjuntivo. Então, retomando um pouquinho, ele vai se classificar em pessoa e, e número, né? Quem vai enunciar esse verbo, se é no singular ou no plural. Em tempo, qual o tempo desse verbo? Quando que ele está acontecendo? Agora? Já aconteceu? Vai acontecer? Ele também vai se classificar em modo. Como funciona o modo? Ele pode, esse verbo, indicar um fato certo, algo que realmente vai acontecer, ou que aconteceu. Eu vou hoje, eles saíram cedo, eu voltarei. É certo. Ou ele pode exprimir uma ordem, um conselho, um pedido, que é o imperativo, né? Estude bastante, se cuide, não saiam de casa. Ou também pode ser subjuntivo, que é um fato possível, mas ele é duvidoso, ele é hipotético. Talvez chova. Se corresse, chegaria a tempo. Não se tem certeza sobre ele. Depois, nós temos as formas nominais.
que também vão classificar o verbo. Temos o infinitivo, e todos os verbos são apresentados no infinitivo. Então, terminados em ar, er e ir, né? Estudar, correr, andar. Tem o gerúndio, que é enquanto você está fazendo uma ação, né? Estudando, correndo, andando. E o particípio. Estudado, corrido, andado. O que influencia a flexão do verbo também é a voz. Temos ativa, então, que essa pessoa, a pessoa da frase, ela vai ter ação sobre o verbo. Então, o aluno questionou o professor. Quem faz a ação do questionar é o aluno. Quem sofre a ação, o professor. Tem a voz passiva também. Quem faz a ação do questionar ainda é o aluno. Mas nesse caso, quem sofreu a ação do verbo está na posição de sujeito. Então fica, o professor foi questionado pelo aluno. A gente vê aqui que, nesse caso, o verbo vai precisar de um verbo auxiliar, né, que foi o foi, para ser colocado na voz passiva. E também tem a voz reflexiva, que são verbos, os verbos reflexivos. Por exemplo, cortei-me. Eu cortei. O que eu cortei? Eu me cortei. Então, ele se torna um verbo reflexivo. E também tem a locução verbal e os verbos auxiliares, que é quando o verbo principal tem um outro verbo auxiliando ele para exprimir um sentido específico, né? Então, eu tenho estudado, eu vou fazer a salada, né? Os principais verbos auxiliares são ter, o haver, o ser e o estar. Agora as conjugações. Nós temos 3 conjugações. A primeira se termina em ar. Nós temos verbos, por exemplo, estudar, cantar, lavar, amar. A segunda conjugação é terminada em er. Comer, correr. E a terceira terminada em ir. Rir, sorrir, unir, partir. Isso vai classificar também como funciona a conjugação de cada verbo. Então, cada conjugação vai se caracterizar por uma vogal temática. Então, a vogal temática da primeira é o A, da segunda é o E, da terceira é o I. A vogal temática mais o radical, por exemplo, o radical de comer é o C-O-M, com, radical, mas a vogal temática se chama tema. Então, falando sobre isso, como é que funciona a estrutura de um verbo? Ele vai funcionar, vai se partir em radical e a terminação dele, né? Que vai ser alguma dessas conjugações. Então, esse é o radical de estudar, ele é da primeira conjugação. Vender, segunda conjugação, sorrir, da primeira conjugação. Essa desinência, que é o verbo com a influência de pessoa, de modo, né, de como tu vai conjugar, utilizar esse verbo, nós temos aqui o radical, e essa terminação aqui é a desinência, como tu utilizou esse verbo. Então, tem um site que se chama conjugação.com.br, e lá vocês podem digitar qualquer verbo, e ele vai trazer a conjugação para vocês. Vocês viram que eu trouxe várias formas de flexionar um verbo, né? Essas formas, elas vão se unir e vocês vão utilizar o verbo de uma forma muito específica. Então, por exemplo, do indicativo, né? Nós vamos ter presente do indicativo, pretérito do imperfeito do indicativo. E aqui a gente tem as pessoas também. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu pensei que ia ficar um pouquinho maior, mas acho que também é ruim de vocês enxergarem, né? Então, tem o indicativo, subjuntivo, imperativo. Eu trouxe aqui também o verbo estudar. Infelizmente ficou meio pequenininho. Mas o site se chama conjugação.com.br. Vocês podem acessar, é bem legal para vocês darem uma olhada, se caso vocês tiverem alguma dúvida na conjugação de algum verbo. E também tem os verbos irregulares, que aí não vai seguir o padrão, né? Lá ele também, nesse site, também vai indicar a conjugação dos verbos irregulares. Próxima classe. Advérbios. Então, a gente viu os verbos agora, né? Os advérbios, eles vão modificar, vão dar um plus, assim,
para o sentido do verbo. Também podem modificar adjetivo ou advérbios, mas depois com exemplos vocês vão entender melhor. A maioria dos advérbios vai modificar o verbo, mas os advérbios de intensidade podem modificar adjetivos e advérbios também. Então, advérbios. A gente tem de afirmação, por exemplo, sim, certamente. Por exemplo, certamente eu vou correr. Então, certamente, ele está dando um sentido diferente de afirmação para o verbo correr. De dúvida, talvez, quiçá, acaso. De intensidade, muito, pouco, bastante. De lugar, acima, abaixo. De modo, bem, mal, depressa, devagar. Calmamente, livremente, infelizmente. De negação, não, tampouco. Também tem de tempo. Hoje, amanhã, sempre, nunca. Ele dá um sentido mais específico para o verbo. Os advérbios têm graus. Eu lembro que semana passada vocês ficaram bem em dúvida com essa questão de analítico e sintético. Então, os graus do advérbio. Ele pode ser um grau comparativo, e a comparação que ele vai fazer seria de igualdade, então, tão longe, tão rapidamente como. Pode ser de superioridade, e aí vem o famoso analítico e sintético. Lembra que eu falei que o analítico, ele vai trazer um pouco mais de palavras para exprimir um sentido? Então, mais longe que, mais rapidamente que. E o sintético, ele vai ser mais sucinto. Então, melhor que, pior que. E também pode comparar em questão de inferioridade. Então, menos longe que, menos rapidamente que. O advérbio também pode ser superlativo. Então, muito longe ou muito rapidamente. Quer dizer que ele exprime um grau máximo de algo, né? Ele não vai comparar com alguma outra coisa. Muito longe, muito rapidamente. O analítico e o sintético, longíssimo, rapidissimamente, otimamente. Vocês pegaram bem os advérbios? Já estou indo para a preposição. Aqui. Vocês viram isso no ensino médio, deve estar fresco ainda na cabeça. Preposição. Liga um termo dependente a um termo principal e estabelece uma relação entre esses termos. Aí temos algumas classificações de preposição. Preposições de assunto, por exemplo. A aula era sobre classe de palavras. As preposições vão ter um sentido dependendo de onde elas estão estabelecendo a relação. Então, sobre aqui traz assunto, porque a aula era sobre classe de palavras. Causa. O de, vocês vão ver em outros exemplos, ele vai ter vários sentidos. Nessa aplicação aqui dessa frase, ele tem de causa. Ele morreu de fome. De companhia, jantei com ele. Direção, olhe para frente. Fim ou finalidade, estou estudando para passar no Enem. Falta, estou sem dinheiro. Instrumento, fixou o quadro na parede com a fita. Lugar, moro em Pelotas. Meio, viajei de trem. Eu acho que dei muita dica, vocês conseguem, vamos aqui de baixo para cima. Nessa frase aqui, viajei durante as férias. Qual é a preposição? Sim, por pode ser causa também, dependendo de como ele for construído na frase. Ok. Aquela irmã da Karina. Eu acho que fiz por amor se encaixa mais em finalidade. Causa seria o motivo, por exemplo, morreu de fome. O motivo
por ele ter morrido foi a fome. Ok. Ele foi contra nós. Onde é que está a preposição? Uhum. Aqui. Mostrando melhor as preposições para vocês, marcadinhas, tá? Então, durante, exatamente. Da, carina, contra, com, de, em. Então, nós vamos ter preposições essenciais, que elas são essencialmente preposições. Então, a, ante, após, até, com, elas são preposições. E também teremos as preposições acidentais, que pertencem a outra classe gramatical, mas com o uso dela, dependendo do uso dela na oração, na frase, ela vai se comportar como preposição. Então, segundo é numeral, mas nesse caso, montou o equipamento segundo as instruções do manual. O segundo, ele se comporta como preposição, ele não age como numeral. Também tem as locuções prepositivas. Então, locução é sempre quando aquela classe vai ter o apoio de alguma outra para exprimir um sentido, tá? Então, além de, a respeito de. Tudo são preposições. Podemos entrar na conjunção. Acho que muitos podem confundir preposição com conjunção. Mas a conjunção, ela vai ligar orações ou palavras da mesma oração. Eu estava vendo que o pessoal estava digitando, eu estava esperando. Então, tristeza e alegria não moram juntas. Fui ao mercado, mas não comprei nada. Saímos de casa quando amanhecia. Onde é que tá as conjunções aqui? Vocês sabem dessas três frases? Tristeza e alegria não moram juntas. Fui ao mercado, mas não comprei nada. Então, esse sim, ele vai ser conjunção. Ele vai ligar esses dois termos dentro da mesma oração. O mas também e o quando. O de, ele vai ser preposição. Então, as conjunções elas vão se dividir em coordenativas e subordinativas. Talvez vocês questionem o que significa coordenativas e subordinativas. É uma classificação para a relação de duas orações. E a gente vai trabalhar isso mais para frente. Aqui, essas divisões de conjunção não vão se repetir nas coordenativas e nas subordinativas. Então, por enquanto, vocês não precisam ver isso. Mais para frente, a gente vai trabalhar as orações. Então, as conjunções coordenativas podem ser aditivas, e, nem, mas, também, mas ainda, que vai somar dois termos, adversativas, que vai fazer com que dois termos ou duas orações criem oposição, alternativas, que vai dar algumas opções, conclusivas, que vão dar a entender uma conclusão, ficou meio redundante, né? E explicativas, que vão dar uma explicação, redundante de novo. Mas aqui eu trouxe algumas frases para a gente ver se vocês conseguem me dizer quais são as conjunções e o que elas seriam. Vamos começar com
ver quais são as conjunções, é o mais importante. Então, quis dizer alguma coisa e não pôde. Se vocês quiserem que eu volte o slide para ver qual é a classificação, podem me falar. Aqui na primeira, qual é a conjunção? Ok. Você já sabe bastante, porém deve estudar mais. Ou você atravessa a rua agora, ou espera até a sinaleira fechar. Venha logo, pois não posso esperar mais. Chegarei atrasado porque perdi o ônibus. Não gosto de alface nem de chuchu. Aqui, vamos ver as respostas. Então, primeira é adversativa e adversativo. E aí vocês me dizem, tá, mas Z não era aditivo? E é aditivo. Mas dependendo de onde ele é colocado na frase, em que frase ele é colocado, ele vai funcionar como adversativo. Então, se vocês... vamos interpretar essa frase aqui. Quis dizer alguma coisa. Então, eu quis dizer alguma coisa. Mas eu não pude. Vocês podem substituir por uma adversativa. Ele não está adicionando as duas orações. Ele está colocando elas em oposição. Se eu quero dizer alguma coisa, logo eu direi. Mas nesse caso, eu não pude dizer. Então, as duas têm uma relação de adversidade. E são ligadas por essa conjunção que estabelece essa diversidade. Você já sabe bastante, porém, deve estudar mais. Essa é uma bem clara que é adversativa, né? Ou você atravessa a rua, ou espera até a sinaleira fechar. É alternativa. Venha logo, pois não posso esperar mais. Conclusiva. Chegarei atrasado porque perdi o ônibus. Explicativa. Se vocês ficarem com bastante dúvida entre conclusiva e explicativa, conclusiva é quando tu tem um fato e tu vai dizer o porquê que esse fato ocorreu. Tu vai dar uma conclusão do porquê esse fato aconteceu, geralmente. E a explicativa, você vai dar uma explicação de algo que pode estar prestes a acontecer. Por exemplo, a maior parte das frases, você vai ver que sempre é uma frase comparada com algo que vai acontecer. Então, eu vou chegar no atrasado porque eu perdi o ônibus. E o nem podia dar a entender que seria uma adversativa, mas ele está adicionando aqui que são duas coisas que a pessoa não gosta. Aí temos as subordinativas. Ah, ficou pequenininho, mas quando vocês abrirem no computador vai ficar bem bom de enxergar. Tem as causais, porque, que, pois, como. As comparativas, como, tal qual, tal e qual, assim como. Concessivas, embora, ainda que. Para entender melhor as concessivas, né? Então, elas geralmente iniciam orações e querem dizer o contrário da oração principal. Depois eu vou trazer um exemplo, vai ser melhor de entender. Tem as condicionais, se, caso, conformativas, como, conforme, segundo, consecutivas, logo que, antes que, finais, a fim de que, proporcionais, à medida que, ao passo que, temporais, logo que, antes que, e integrantes que se. As conjunções integrantes, elas introduzem orações e elas vão se comportar como substantivos. Eu vou mostrar. Ou primeiro vocês vão ter que adivinhar. Eu já estava dormindo quando você chegou. Se vocês acharem muito complicado classificar, achar a classificação, só indiquem qual que é a conjunção para vocês.
Eu já estava dormindo quando você chegou. Trabalhou tanto que ficou exausta. Espero que as provas acabem logo. Trabalhou tanto que ficou exausta. Espero que as provas acabem logo. Vamos à praia, mesmo que esteja chovendo. Ok, eu vou mostrar para vocês o resultado, porque eu tô sentindo que isso aqui tá parecendo muito um exercício de ensino médio. Então, a colega aqui acertou. Eu já estava dormindo quando, né? Ele vai dar sentido de tempo. Trabalhou tanto que ficou exausta, consecutiva. Espero que as provas acabem logo. Integrante. Vamos à praia mesmo que chova, concessiva. Minha irmã mais alta que comparativa. Tudo saiu conforme planejado, conformativa. Fiz sinal para que se calasse, final. Dá para ver que a diferença entre, né, os dois são que, mas a diferença entre o integrante e o final. Fomos saindo da sala à medida que acabamos a prova. Proporcional. Não me ligue, a menos que seja uma situação muito importante. Uma condição, condicional. E uma causal. Como não tive tempo, não terminei a atividade. E, por último, a última classe, interjeição. É uma palavra ou uma locução. Antes, vocês ficaram com alguma dúvida de conjunção, preposição? Eu entendo que seja algo bem maçante, toda essa classificação e tudo, e é mais importante a aplicação. A gente vai ver isso, tá? Mas eu queria dar uma refrescada nesse conteúdo para vocês. Então, a preposição, ela vai ligar um termo a outro, mas esse termo ele vai ser dependente de um termo principal. Então, a casa de praia. O de praia sozinho não tem o menor sentido, mas ele vai se ligar ao principal, que vai ser o casa, por exemplo. Então, a gente pode ver que morreu de fome. O de fome sozinho não faz o menor sentido. Então, esse fome, ele é um termo dependente do morreu. Agora, as conjunções, ela vai ligar palavras ou orações, vai ligar duas orações ou palavras da mesma oração. Tristeza e alegria não moram juntas. Por exemplo, aqui, fui ao mercado. Fui ao mercado, tem sentido, né? Não comprei nada. Bom, vocês entendem que não comprei nada tem um sentido. Não faz. Fica meio estranho sozinho, mas tem sentido. Agora, o mas liga as duas coisas que tem sentido. Interjeição. Aqui eu trouxe dois exemplos, mas eu gostaria que vocês me dissessem aí no chat se vocês lembram algum exemplo de interjeição. Uhum. Isso, são termos que vão exprimir um estado emotivo. Esse estado emotivo pode ser
dos mais variados, tá? Por exemplo, aqui, minha, nossa, né? Essas duas são a interjeição. Aqui tem alguns exemplos. Podem exprimir alegria, animação, agradecimento, podem ser coisas ruins também, pedido de ajuda, impaciência, dor. Podem ser palavras que entram em outras classes, por exemplo, vamos, atenção, mas dependendo de como elas são colocadas na frase, né? Ou podem ter coisas que não pertencem a outras classes, como se ou ei. Aqui eu trouxe uma chargezinha. Onde é que estão as interjeições aqui na charge? Isso, muito bem. Os dois são, aham. Oh meu Deus, é uma interjeição. Ok. Então, eu trouxe um aquecimento de questões para gente trabalhar. Eu sei que a aula foi bem maçante, bem conteudista, mas eu queria revisar esse conteúdo com vocês. Esse aqui, essa imagem, é uma chamada de uma notícia. De hoje, do G1. Israel e Hamas anunciam cessar-fogo em Gaza sob mediação do Egito. Vocês veem notícias, né? No Facebook de vocês provavelmente passa alguma notícia, vocês veem as chamadas de notícia pelo menos, né? Vocês têm contato com as chamadas, com notícias, em sites, blogs? Aqui. A gente viu todas as classes de palavras. Então, a gente vai aplicar o conhecimento. Aqui a gente tem a chamada dessa notícia. Israel e Hamas anunciam cessar-fogo em Gaza sob mediação do Egito. A gente vai ver uma por uma. Eu quero que vocês, não importa se estiver certo ou não, chutem o que vocês acham. A que classe pertence a Israel? Podem ir chutando, vocês podem colocar Israel, Hamas, cessar-fogo, o que vocês acham qual classe é? Ok, Israel substantivo. E o E? Uhum. Hamas e anunciam. Cessar-fogo. Uhum. Em. Uhum. Gaza. Mediação. Ah, não, sob. Pulei um. Sob. Mediação. Do e Egito. Aqui. Vamos conferir então. Vocês foram muito bem. Israel é substantivo, é um nome próprio, assim como Hamas.
E a conjunção aditiva, né? Tá somando os dois termos. Anunciam é verbo. Israel e Ramas é os que têm ação sobre o verbo. Cessar fogo é um substantivo composto. Em é uma preposição essencial, muito bem colocado. Gaza também é um substantivo, nome próprio. Sob, preposição essencial. Mediação, substantivo. Do também é preposição, é a soma da preposição de mais o artigo o. E Egito é substantivo, nome próprio também. Agora, eu trouxe alguns exercícios. Eu trouxe alguns do Enem, acho que um ou dois do Enem, e eu trouxe de outros vestibulares também. A partir, no decorrer das aulas, a gente vai trazendo cada vez mais do Enem e menos conteúdo conteudista, vamos dizer assim. Eu só queria comentar sobre a aula da semana passada. Eu prometi que eu colocaria na sexta, prometi que eu colocaria questões, mas não foi o que aconteceu. Acho que a aula subiu só no domingo. E eu acabei não colocando questões. Por quê? Porque eu queria dar toda a matéria, todas as classes de palavras, para vocês poderem aplicar esse conhecimento. Por exemplo, nesse exercício de analisar a chamada da notícia, né? Eu não achei que faria muito sentido colocar exercícios de uma matéria que não tivesse sido dado por completo ainda. Mas, em compensação, peço desculpas porque era o que eu tinha prometido. Em compensação, a aula de hoje já está no Drive para vocês, tá? Se vocês quiserem, fiquem à vontade, façam anotações, abram de novo, revisem. E a gente tem o grupo no Facebook, para vocês podem tirar dúvidas, vocês podem trazer questões do Enem, é muito importante vocês fazerem as provas passadas. Tem no site do INEP. Eu não trouxe hoje o site do INEP. Semana que vem, ou na outra, semana que vem o professor Pedro vai dar aula para vocês. Mas daí eu começo com ele para trazer o site do INEP, que lá tem todas as provas do Enem, dos anos anteriores, com os gabaritos também. Ok. Essa questão aqui é uma questão adaptada, e ela é da UFMG. Ela é mais conteudista. As questões do Enem são um pouco mais de interpretação. Mas a gente vai ter uma ali para frente para ver. Então, as expressões em negrito correspondem a um adjetivo, exceto em muita atenção em questões do Enem quando elas trazerem exceto em, porque vocês vão, com nervosismo, ver escrito adjetivo, vão ver ali a não sei o que, a B, a C, eu vi um adjetivo, já vão marcar e não vão prestar atenção no exceto. Então, nós temos A, B, C, D, E. Eu vou dar 2 minutinhos para essa. 1 minutinho. Leiam e façam seus chutes. A hora de chutar é agora. Aliás, temos uma enquete? Votem na enquete. Façam seus chutes. Eu vou publicar o resultado da enquete. Ok, vou publicar. Então, maioria. Deixa eu voltar aqui. Maioria foi na B, mas também tivemos C, D e E. Vamos ver qual é a resposta correta. B. Ok, a resposta correta é a B. Antes de eu dizer por que a C, a D e a E não estão corretas, eu gostaria que vocês que votaram na B, alguém sabe dizer por que é correta?
Porque a gente pode achar que o de talvez seja uma preposição. Claro, se quiserem, não estou forçando ninguém. Ótimo, muito bem colocado, Gabi, muito bem colocado. Eu não sei se vocês se recordam da aula passada de adjetivos, a gente chegou a ver isso. Então, por exemplo, em sem entusiasmo, a gente pode considerar desanimado. Então, alguém desanimado é um adjetivo. Então, ela corresponde, né, não seria a exceção. Em C, da terra é uma preposição, mais um substantivo, mas ela está funcionando como um adjetivo, ela é uma característica dos bichos, né? Então, por isso que da terra, nesse caso, não, não seria correto, porque ela funciona como adjetivo. Eu acho que tá bom aqui para mim. Eu vou apagar aqui a enquete, vamos ver se eu consigo. Ok, consegui. D. Noite fechada sobre aqueles ermos perdidos da caatinga sem fim. O sem fim a gente pode colocar como infinita. É uma noite. Não, é a caatinga, é um adjetivo da caatinga, é uma caatinga infinita, é uma característica dela, é um adjetivo. E ainda me vem com essa conversa de homem da roça. É uma característica do homem. Ele é um homem da roça, não é um homem da cidade, é da roça, é uma característica específica. Agora, a B, por que ela está correta? Demorava-se de propósito. Minha colega falou propositalmente. Ela dá uma característica específica para o verbo. Então, demorava-se propositalmente. Nesse caso, é um advérbio. Então, não sendo um adjetivo, é a resposta correta. Esta aqui. Vocês conseguem enxergar? Se caso vocês não conseguirem enxergar, eu acho que vocês conseguem aumentar. A tela da questão deve ter um quadradinho com quatro setinhas para expandir, caso não enxerguem. Mas eu vou ler o enunciado com vocês, tá? Nas conversas diárias, utiliza-se frequentemente a palavra próprio, e ela se ajusta a várias situações. Leia os exemplos dos diálogos. 1. A Vera se veste diferente. É mesmo? É que ela tem um estilo próprio. 2. A Lena já viu esse filme uma dezena de vezes. Eu não consigo ver o que ele tem de tão maravilhoso assim. É que ele é próprio para adolescentes. Dora, o que eu faço? Ando tão preocupada com o Fabinho, meu filho está impossível. Relaxa, Tânia. É próprio da idade. Com o tempo, ele se acomoda. Então, nós temos três ocorrências do uso da palavra próprio. E esse próprio, nessas três utilizações, é sinônimo de, respectivamente, sobre uma enquete. Aqui. Chutem, galera. Esse é o momento de chutar. Vocês têm a oportunidade de chutar. Não precisam ficar com receio, eu não vejo quem está votando em qual alternativa. Ninguém sabe quem está votando em qual alternativa. Ok, vou finalizar a enquete. Então, a maioria foi de B.
Nós também tivemos C e E. Então, a resposta correta é B. Vou conversar um pouco com vocês sobre a C e a E. Então, a Vera se veste diferente. É mesmo, é que ela tem um estilo próprio. Então, é um estilo só dela, peculiar. Conveniente ou peculiar. Aí eu também tinha peculiar. A 2. A Lena já viu este filme uma dezena de vezes. É que ele é próprio para adolescentes. Adequado, adequado, que nem nascer, ou exclusivo. Tá, e a 3. Claro, o que eu faço? Ando tão preocupada com o Fabinho, meu filho. Uhum. É próprio da idade. Característico, particular, característico. Então, por que que é ser errado? Pelo conveniente, né? Esse estilo não é conveniente dela, é algo que ela própria desenvolveu, algo dela, característico dela. E essa característica peculiar. Conveniente vem mais de escolha, peculiar é mais de característica. E na E, diz que é exclusivo, né? No caso, não é exclusivo, qualquer um pode assistir essa categoria, porém é adequado para adolescentes. Não estaria errado, Camila, mas o diálogo acima exprime uma certa, né? A Vera se veste diferente. A pessoa não tá achando que ela se veste bonito ou feio. Então, nesse caso, como é um diferente sem uma classificação, o adjetivo melhor seria peculiar. O Enem vai ter essa característica, tá? Vocês vão ficar em dúvida em várias questões, em várias alternativas, porque elas podem ser parecidas. Eu sempre recomendo vocês irem por eliminação. Por exemplo, eu acho que adequado, particular e típico, que não teve nenhuma votação, não faz o menor sentido. Então vocês riscam. Bom, eu acho que o D também, que não teve nenhuma votação, por exemplo, não faz o menor sentido. Então vocês riscam. Já tiram duas alternativas do jogo, né? De como opção. Vocês ficam com três ali para avaliar. Então, indo por eliminação é mais fácil, vocês vão observando. Por exemplo, acho A e D não faz o menor sentido. Riscam e avaliem as outras três de novo. Questão 4. Ah, eu pulei 3, eu pulei o número, sinto muito, tá, gente? Fui direto para 4. O MESP. Na frase, claro, posso sim, Vitória, deixa um pouquinho mais a enquete. Na frase, as negociações estariam meio abertas. Só depois de meio período de trabalho, as palavras destacadas são, respectivamente, eu vou abrir a enquete.
Vou encerrar a enquete. Tudo bem? Ok. A maioria foi de B, mas tivemos opiniões diferentes aqui. Então, vamos ver a resposta correta. É a B. Os dois são advérbios. Eu tô vendo vocês digitando, eu tô esperando vocês falarem. Então, vamos conversar sobre isso. O meio. As negociações estariam meio abertas. Vocês acham que elas são meio, metade abertas? Ou melhor, elas estariam mais ou menos abertas? Eu entendo que nesse caso vocês podem ter achado que a metade né, ela tá metade aberta. Mas elas estão mais ou menos abertas, tá? Modificando o verbo. E depois é um advérbio de. Depois é um advérbio de. Temos chutes? Isso, muito bem. Uhum, a D, vocês escolheram a D porque o meio deu a entender que seria um numeral, mas ele está modificando o verbo. A E, mas o depois também não teria como ser adjetivo, ele é advérbio. A E também, ficaram em dúvida, e a dois adjetivos. O depois, ele é advérbio de tempo. Ele coloca um momento em que algo acontece, no caso do verbo, né? Última questão da noite, é da PUC. É uma espécie nova, completamente nova, mas já tem nome. Batizei-a, logo vou lhe mostrar. Sob o ponto de vista morfológico, as palavras destacadas correspondem pela ordem. Então, nós temos aqui mas, já, a e lhe. Enquete. Vou deixar mais um minutinho aberto, tá? Chutem, gente, arrisquem.
Ok, vou publicar o resultado da enquete. Opiniões divididas. Antes de tentar vou dar uma explicação para vocês, vamos ver qual é a resposta correta. E vocês acharam que era B de novo, né? Não, dessa vez foi E. Então, fomos de A, B e C também. Vamos ver. Mas, mas é uma conjunção. Ela está ligando duas orações. Quais? É uma espécie nova, completamente nova. E já tem nome. Então, se cria uma relação adversativa aqui. Porque se é uma espécie completamente nova, bom, dá para se achar que ela não tem nome ainda. Mas ela já tem nome. Ela foi batizada logo. Depois, o já é um advérbio. Ah, Carolina, desculpa, eu não imaginava isso. Quem está no celular não consegue ver as alternativas quando abre a enquete. Então, a próxima vez, agora a gente, essa é a nossa última questão. Mas a próxima vez eu publico, eu vou deixar salvo aqui no Word e eu publico as alternativas no chat, quem sabe? Para vocês visualizarem no chat também as alternativas para quem está no celular. Então, sobre já. Já, ele é um advérbio. Ele vai modificar o verbo. O verbo vai acontecer já. Ele não acontece depois, ele vai acontecer já. Com a enquete, não dá para visualizar o chat? Ah, ok. Ok, então vamos combinar assim. Eu vou deixar uns 2 minutinhos. Eu vou copiar e colar no chat também. Vou deixar uns 2 minutinhos para vocês visualizarem as alternativas. E uns 2 minutinhos para vocês. Pode ser? Aqui. Então, o já, ele é um advérbio, ele vai modificar o verbo. O verbo vai acontecer já. O batizeia é um pronome. Ele está retomando o espécie. E o lhe é um pronome também. Ele está se direcionando à pessoa com quem esse interlocutor está falando. Eu vou te mostrar, vou mostrar para você essa espécie. Vocês ficaram com alguma dúvida sobre a classificação do mas, do já, do a, do lhe? Eu acho que a gente já está no nosso tempo. Gente, se vocês ficaram com alguma dúvida, mandem no grupo do Facebook. Entrem em contato com a gente. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Eu espero melhorar bastante nas próximas aulas também, para poder ajudar vocês no Enem, no vestibular, ok? Se vocês tiverem sugestões também, vocês falaram na aula passada que queriam questões, a gente vai trazendo mais questões. Entrem em contato com a gente, tá? Podem conversar. Espero que tenham gostado. Uma boa semana, uma boa noite, estudem bastante. Mas agora descansem também, tá?